No próximo bloco agora a gente fala um pouco sobre câncer de pâncreas metastático. Pessoal, câncer de pâncreas tem surpreendido um pouquinho de maneira positiva a gente no tratamento. Eu tenho alguns casos de câncer de pâncreas que trataram e estão curados já com uma sobrevida boa. Vou até fazer um compromisso aqui de convidar uma pessoa com câncer de pâncreas que está curado para a gente conversar. Eu acho Legal. isso importante trazer à tona, mostrar às pessoas que passaram por isso, mostrar todo Uhum. o sofrimento, como receber a doença, etc. E aí no câncer de pâncreas você vê algumas mudanças, porque me lembro muito bem quando eu estava na residência, só quantos anos atrás, né? Foi 98, 97, 99, 98. 98 para 99, a questão de prova de residência era qual que era o tipo de quimioterapia para Show. câncer de pâncreas, gencitabina, e era isso Brabo. que estava começando, a gencitabina Nó. naquele momento, gencitabina era Uhum. usado para mama e Sim. inicialmente, aí depois começaram a usar para o pâncreas. Então, assim, eu Foi, fico feliz quando a gente descobre alguns novos caminhos para câncer de pâncreas. foi, Nós o- vamos. foi a primeira droga que foi comparado com cuidado paliativo apenas. Pra você ter ideia. Na época você não tinha o que fazer mesmo. Então, gencitabina comparado com cuidado paliativo, mas foi melhor. Depois disso a gente veio nos Cara, avanços. e era questão de prova, cara. Eu É, respondi gencitabina em prova. Eu me lembro muito bem disso. era É, gencitabina ou daí, não fazer nada no final das contas. exatamente. Daí a importância, assim, porque como não fazia nada, Uhum. a importância, quando a gencitabina teve algum valor, Sim. as pessoas ficaram muito felizes, né? E aí é Porque uma tinha um droga, caminho a seguir, né? e é uma droga que se faz até hoje. Ou seja, é uma droga tão Exatamente. A gente tava efetiva, a falando gente faz até isso, hoje. né? Tem algumas drogas, alguns nichos que a gente acaba fazendo até hoje porque tem boa resposta, né? Isso. Então, você quer começar falando sobre segunda linha com irinotecan lipossomal, pós-gencitabina? Fica à vontade. Sim, sim. O irinotecan lipossomal é uma droga, é uma evolução do que a gente já tem de irinotecan, Sim, né? Quando a gente fala FOLFIRI, é o irinotecan, é o fluoracil, 5-fluoracil, mais o irinotecan. São duas quimioterapias. O irinotecan, ele dá muito efeito adverso no sentido de dar diarreia, náusea, hiporexia. Ele tem uma vantagem em não dar tanta neuropatia quanto a oxaliplatina, sim, né? exato. Então, houve um avanço na molécula, que é o lipossomal, assim como a gente tem com a doxorubicina, né? Que é lipossomal também, a Isso. gente tem a molécula. Então, foi desenvolvido um estudo já antigo, mas que a gente conseguiu a liberação só agora aqui no Brasil, tá? Para a segunda linha em câncer de pâncreas. Segunda linha. O que que significa segunda linha de novo? Sim. Paciente hoje, o que que a gente tem para fazer? Você diagnosticou um câncer de pâncreas metastático. Hoje você tem praticamente caminhos, Protocolos. na verdade tem até três. Folfirinox, que você usa três drogas, que é o mais potente que você tem para fazer. Muitas vezes o paciente é idoso, muitas vezes o paciente não aguenta, Suporta. não suporta. Uma outra possibilidade é você fazer a gencitabina que você falou aí, Isso. com outro remédio também, que é o nab-paclitaxel, Isso. tá? E existe já tem, ó, acho que, se eu não me engano, 2 anos, o Nalirifox, que é a incorporação do irinotecano Verdade. lipossomal, tá? Mas a gente usa muito pouco porque, assim, ele um esquema que também dá bastante efeito colateral. Ele, aparentemente, no estudo, ele foi melhor que a gencitabina e o nab-paclitaxel, mas a gente não tem essa comparação com o Folfirinox. Então, se ele dá tanto efeito colateral quanto o Folfirinox, muitas vezes a gente opta pelo Folfirinox porque é um tratamento já mais conhecido, com efeitos colaterais que a gente já sabe manejar melhor, tá? Mas existe também essa possibilidade. Então veio o teste para a segunda linha. Quem tinha começado a fazer o tratamento metastático com gencitabina e nab-paclitaxel, fez durante um tempo, a doença aumentou, evoluiu. O que que eu vou trocar para fazer agora? Aí é onde vem esse novo esquema que foi aprovado aqui no Brasil, que é o 5-fluoracil, que é o do FOL lá, né? Mais o irinotecano lipossomal, tá? Teve menos efeito adverso e teve ganho de sobrevida global. Um ganho que para câncer de pâncreas é importante, né? Já que a gente não tem muitas drogas eficientes após a primeira linha. E aprovação pela Anvisa, né? E a aprovação pela Anvisa. Muito bem. Ele ainda não está disponível ainda para ser feito, a comercialização, pelo que a gente ficou sabendo, é a partir do segundo semestre. Ok. Que está perto, né? É, é,
Nós temos, eu tenho um certo preconceito, acho que estamos conversando também a respeito disso, tem um certo preconceito na tratamento com imunoterapia para pâncreas e Sim, você trouxe também algumas coisas que foram faladas sobre imunoterapia, né? isso. Da A pâncreas. A imunoterapia, gente, só para deixar claro, a gente fala que tem certo preconceito porque nós não tivemos boa resposta com imunoterapia para pâncreas aqui. pâncreas a gente não teve uma. Mas então, a imunoterapia, por que que ela é aprovada no câncer de pâncreas? Ela entra num estudo que foi feito também, mais ou menos como eu falei do HER2, foi feito com um estudo com vários tumores, onde todos eles tinham instabilidade microsatélite. E viu-se que houve um ganho de sobrevida livre de progressão e sobrevida global para quem fez o uso da imunoterapia nesses pacientes, tá? Com estabilidade. Então, desde então, principalmente nos Estados Unidos, tem aprovação para a utilização da imunoterapia nesses pacientes. Então, através disso, como foi testado pacientes com pâncreas lá, o estudo foi positivo, então a gente abre possibilidade de fazer isso também aqui no cenário de pâncreas. Mas realmente, até um colega que era um colega alemão, que estava isso foi perguntado para ele, porque alguns outros colegas também aqui do Brasil perguntou como é que estava essa. Ele falou que quando tem instabilidade, ele tenta expor, mas ele fica mais de olho, porque a boa parte dos pacientes acabam progredindo, não indo tão Sim. bem. Nosso N aqui, nossa experiência aqui foi uma experiência que não foi muito boa mesmo com pâncreas. Bom, Certo. depois nós temos aí uma outra droga que é o zenocutuzumab, né? Que é fusão do NRG1, No que NRG1, foi falado também. Vamos falar de maneira mas individual de cada droga, né? pode ser. Aham. Você quer Não, falar? pode ser. Muito bem, vamos Ele lá. é exatamente uma molécula que o NRG1, ele ajuda a fazer a proliferação celular, ele ajuda a célula a dividir, vamos dizer assim. Ele se liga no receptor de HER2 e HER3 e ativa uma via da célula para ela dividir e ela aumentar, né? E é isso que a gente não quer no câncer, que a célula divida e que aumente, né? A ideia é que ela morra. Então, a avaliação dessa fusão, existe hoje um remédio específico para essa fusão, que é esse zenocutuzumab, tá? Já foi aprovado também pelo FDA, que é a Agência Reguladora Americana. Isso. Aqui no Brasil ainda não, tá? E ele é uma molécula mais nova mesmo, eu acho que ele vai demorar um pouquinho mais para aparecer pra gente. Certo. Depois tem fusão do NTRK, larotrectinib e entrectinib. E o É isso? entrectinib, exatamente. Esse também é um outro tipo de fusão, também de um gene que ajuda na parte de crescimento celular, de crescimento do câncer. Também a gente tem que fazer a avaliação, ele pode ser avaliado por forma de imunistoquímica e complementado com o exame genético mesmo, que a gente fala, né, o NGS. Ele já é um pouco mais antigo, ele já tem uns 2 anos, se não me engano, de aprovação aqui no Brasil para uso, os dois, mas também tanto a fusão do NRG1 quanto do NTRK são poucos pacientes. A gente está falando em torno de 1-2%. Mas é importante a gente testar porque tem uma molécula e foi uma molécula, principalmente o do NTRK, tiveram respostas importantes assim com o uso da droga. Então, para um cenário que a gente tem pouca alternativa de tratamento, Sim. é sempre importante a gente testar. E aí, depois a gente entra na mesma situação do tumor de colo metastático, que é o G12C, a mutação do G12C Do Carras. do Carras e o HER2 também. E o HER2. Entra naquilo que a gente Mesma coisa conversou. do que a gente Para falou. todos os tipos de tumores, a gente vai dosar o HER2, né? Nos pacientes que já falharam alguma linha, ou que não tem mais alternativa. Acho que então entra no mesmo esquema. Zé de Maurício, aprovação. de relevante para a gente fazer uma conclusão, o mais relevante para câncer de pâncreas metastático, o que você achou do que foi discutido? De lá foi a segunda linha com 5-fluoracil e o irinotecano lipossomal. Certo. Abre uma alternativa pra gente. Boa.